vocês, começando mais um Fala Pro. Bora lá, Caião. Meu parceiro Israel Vamos. aqui. Seguinte, hoje, ao invés de um ou uma, nós temos duas convidadas. E são duas convidadas feras aqui que elas vão se apresentar daqui a pouquinho, mas já adianto pra vocês. Se você gosta de futebol, você não pode perder esse episódio aqui porque tá fera demais. Vamos passar primeiro para as meninas para elas poderem se apresentar também, né? Com vocês aí, Aninha e Marileu. E sejam bem-vindas. Quem começa? Eu começo. Tem que comecei pelas mais novas, né? Não, então vamos começar então. Eu me chamo Aninha, sou professora de futebol há 5 anos. Sou formada em Educação Física há 17 anos já. Nossa. Então já tenho uma bagagem aí na parte da Educação Física. E o futebol entrou na minha vida há 5 anos. Então sou apaixonada pelo esporte. E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Boa. Eu sou a Mariléo, tenho 29 anos, sou apaixonada também pela minha profissão que eu escolhi, que é Educação Física, mas eu sinto que eu nasci para ser professora, então eu sou muito apaixonada por isso. E encontrei futebol no meio do caminho e a gente vai ver como isso conectou com muitas pessoas, inclusive tá aqui hoje com vocês e com a minha parceiraça de jornada de futebol e tantos outros corres depois do futebol. Mas foi através do futebol, né? Com certeza. Esse esporte tão complexo, velho. Eu acho um dos mais complexos, velho, na boa. Meninas, eu queria já de cara que vocês falassem um pouquinho, né? Eu vi recentemente no Instagram de vocês, nas redes sociais de vocês, vocês fizeram 2 eventos, né? Foi bem bacana. Que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse evento, falassem um pouquinho pra galera aí como é que foi toda aquela estrutura, a organização, os feedbacks dos alunos, das pessoas que participaram, como é que foi pra vocês? Queria que vocês contassem um pouco pra gente aí. Se for na ordem, eu vou falar primeiro do Shark, porque a imersão de peito veio depois esse ano, né? Então a gente já começou 2025 a todo vapor. Dentro dos movimentos do futebol, se a gente for falar do movimento dos ataques, 99% dos ataques acontecem de cabeça, né? Tipo assim, a gente fala que o ataque muito passa pela cabeça, mas o Shark Attack é um movimento com os pés, né? Um ataque com os pés. E muitos têm vontade ou curiosidade ou despertam também o interesse em aprender esse ataque, né? Que é um ataque super complexo e muito agudo, e muito usado no profissional. E a gente tem alunos que têm vontade de aprender. E hoje eu tenho trabalhado com esse movimento de forma separada, né? Então a gente fez uma clínica só do Shark Attack, que é um movimento feito com os pés. Que legal. Mariléo. Às vezes eu esqueço, gente, que é Mariléo. Tudo bem, eu já citei Mariléo pra você. Desculpa. Mariléo pra galera. Primeiro, completar da Aninha, que eu participei, a gente é muito ativa e presente no projeto uma das outras, quando a gente não tá junto. E foi realmente um prazer, e ela tá quebrando muito paradigma de uma mulher ainda tá dando esse movimento que é tão difícil, que é o Shark Attack. E foi muito especial esse dia, né? Foi a segunda. Eu participei da primeira pra essa, como, tipo assim, as meninas tiveram uma evolução muito grande, né? Tipo, a primeira foi só pra perder o medo, a segunda já foi pra realmente realizar o movimento. E já é uma coisa que tá acontecendo no futebol feminino, né? Sim. Cada dia mais o Shark Attack tá sendo uma coisa real no jogo feminino. E não, uma loucura lá, foi. Agora, quase todas as meninas dentro do profissional, tipo, num jogo tem umas 3 Sharks, acontece. Então, é uma evolução dentro da modalidade que começou com o masculino e agora tá vendo pro feminino também. E completando, né, a gente antigamente falava que era um movimento que a gente só via no jogo masculino, né? E nessa clínica desse ano a gente conseguiu formar uma turma só feminina e uma turma só masculina pro Shark. Então a primeira turma foi só delas e a gente pôde observar o quanto as meninas têm evoluído nesse movimento, igual a Mari falou. Antes, quando alguma menina fazia o Shark Attack, todo mundo batia palma e se empolgava muito, porque era muito raro. Hoje já tá ficando mais comum, então a gente tá conseguindo ver isso mais vezes nos jogos. E tem sido bem bacana, porque elas têm procurado evoluir, treinar. Então hoje a gente vê os posts das meninas no dia a dia, elas estão colocando isso dentro da planilha de treino delas semanais. Então a gente vê muitas meninas executando isso dentro do treinamento também. Então tá evoluindo o movimento. Pra vocês verem o quanto é complexo, né? Eu acho que eu não consigo nem subir, tipo, é bem complexo. Acho assim, também quem não conhece, né, o Shark Attack, não sei, depois dá pro nosso editor ajudar aí, né? Colocando aí um movimento desse. Porque de fato é complexo, né? Sim. Com a cabeça lá subindo lá pra cabecear, às vezes tem gente que já não acha o tempo da bola, imagine com o pé, né, lá em cima invertido, enfim. Depois ele vai tentar nos ajudar aí com essa questão.
Acho que é bacana também a gente comentar com o pessoal, no caso vocês, como que foi essa inserção de vocês nesse esporte? Como surgiu, onde surgiu, quando foi que vocês tiveram esse primeiro contato com o futevôlei? Começa aí. Passou pra você essa. Elas se respeitam tanto que uma olha pra outra e fala assim, ei, eu, você. Isso muito. Mas só ia pegar o gancho de falar do movimento complexo do peito que a gente fez a imersão. E aí depois eu já coloco com essa resposta. Pegando o complexo que a Aninha fez do Shark, depois a gente fez o mais complexo dos fundamentos, que é o movimento de peito. Que ele é tão desafiador para os homens desenvolver, mais ainda para a mulher. E principalmente que a gente vai pegar numa região sensível da mulher. E esse movimento que também a Aninha foi para ela participar também, foi muito incrível o movimento das mulheres fazendo. Porque a gente tinha uma perspectiva positiva. Mas quando a gente fez todos os pilares que a gente trabalha na imersão, que são 3 horas e meia de aula, a gente trabalha toda a parte mental, depois a parte física dos recortes biomecânicos, depois a gente vai para a parte técnica, passo a passo, onde a bola tem que bater, o tempo de bola, que movimento que eu tenho que fazer, para deixar menos complexo, e depois na hora de soltar a bola. Então a gente tinha positivo, mas como as meninas fizeram no final da aula, foi bizarro, né, Nina? Foi assim, tinha um corredor assim, as bolas subiram, a mulher dando peitada. E era um tabu também, né? O peito era um tabu. Pegando o gancho da Mari, a área de contato nossa é menor, então a gente fala que o menino já tem a caixa aberta, né? Não tem seio ali, né? Então vocês podem usar uma área mais segura ali para poder fazer o movimento. Já as meninas, a gente tem uma área de contato pequena, então que gera medo e insegurança. Então, da forma que eles trabalharam, gerando toda a confiança mental, toda a preparação pré-movimento, eu acho que as meninas já entraram na imersão mais confiantes para fazer. Então acho que isso fez toda a diferença. Então quando a gente já se uniu ali pré-quadra, mentalizando a execução do movimento, de que era possível realizar, acho que quando foi pra quadra as meninas já estavam até mais confiantes para fazer. Então acho que fez diferença, o extra-quadra também fez bastante diferença. Fora a questão estrutural, né? Porque eu vi os vídeos, as fotos, né? Foi bem legal, assim, o que vocês trouxeram de informação pra quem tava vendo, pra quem tava assistindo os materiais de vocês lá, acho que foi bem bacana, assim, né? E teve alguém que construiu toda essa estrutura de fora? Ou vocês, vamos pedir pra alguém gravar e tal? Até mesmo isso, vocês acabaram construindo já antes também? Essa questão de demonstrar tudo que tava rolando lá no evento. No meu caso, eu tive uma equipe de apoio lá, que é a galera que são os meus próprios, eu falo os braços direitos, né? Então eu tive os meninos que estão comigo no dia a dia, João, Marcelinho, o irmão da Mari também, que estava aqui em São Paulo, que mora lá em Guaxupé, fez essa parte da mídia. Então a gente teve uma galera ali que fez o suporte para que o Shark acontecesse, tivesse essa visibilidade aí dentro do material, das mídias e tudo mais. Acho que no seu caso, já teve uma estrutura um pouco mais, como dizer, que profissional. Tem uma equipe ali já com a fotografia, com a mídia, um papel já mais definido. Então ali a galera me ajudou tudo mais, mas o da Mari na questão de organização já teve um papel mais definido de cada um ali que fez a Mari. Mas foi muito bacana também o Silvio, Aninha. Foi bem bacana mesmo. Foi muito legal. Eu acho que a Aninha tá na 2ª edição e cada edição é uma estruturação nova. Sim. E aí nesse a gente já tá na 3ª edição da imersão. E a gente tava sentindo, vamos levar o máximo possível para as pessoas entenderem exatamente isso. Acompanhar o que tá fazendo. Então tinha uma pessoa fazendo storytelling para acompanhar em tempo real. Tinha um fotógrafo, que é o Marcelo Young, super parceiro nosso, fazendo os registros da mecânica. Porque quando você vê a foto de um profissional fazendo, você fala, nossa, o movimento dele. Aí você vê a sua foto fazendo, olha, toda cagada, tudo errado. Por isso que eu não vou acertar nunca. Como a gente fez muitos recortes, o que deixava a foto da pessoa e o movimento dele mais consciente igual de um profissional. Então a gente queria que as pessoas tivessem esse material pra falar assim, cara, eu nem sabia que eu tava fazendo tão bem, olha a foto. Sim. E o vídeo também, pra depois a gente tornar isso mais real pras pessoas. Mas é um caminho que a gente tá fazendo, né, Truta? De estruturando cada vez mais e deixando isso mais fácil para as pessoas entenderem e de uma forma mais comercial também, né, para levar para outros lugares, que é o que a gente quer. A gente não quer construir isso para ficar em São Paulo ou ficar com a gente. A gente quer que outras pessoas entendam que a gente vai em outras cidades, que a gente adora ir para outros lugares. Né? Interior. É assim, a gente ama. É legal pra caramba pra ir. Então, que a gente conseguir estruturar pra gente conseguir ir pra outros lugares, que já adiantando um pouquinho da nossa missão, levar o futevôlei pro maior número de pessoas possíveis, a gente vê que é o caminho.
Pra pegar esse gancho aí dela e falar um pouquinho da estrutura, nessa segunda clínica que eu fiz de Shark, eu priorizei um pouco do material também. Nossa, então, tipo, eu trabalhei um pouco nos bastidores. Então, É sobre isso que eu tô falando. Eu- Foi o que eu muito percebi, foi legal. o geral. Falei, caramba, ela construiu algumas material coisas no papel. didático pra Sim. entregar pra galera. Eu queria que todo mundo saísse com o passo a passo do Shark Attack. Então eu fiz tipo uma cartilha, sabe? Um material didático ali, com a metodologia, pra eles entenderem o passo a passo, desde a parte física, quais são as capacidades físicas exigidas para fazer esse movimento. Então eles tiveram um pouquinho de noção de força, de flexibilidade, de potência. Então eles saíram com material em mãos também, né? Então eu trabalhei no final do ano, não tive Natal nem Ano Novo, eu praticamente trabalhei em cima desse material. Então eu viajei, eu fiquei confeccionando praticamente essa parte teórica. O lado professor. Isso, o lado Sim. professor mesmo, foi o lado mais professor ali. O lado Em cima professor, disso. empreendedor, estrutura, administração e marketing. Foi um pouco em cima disso. Então eu fiquei um Ótimo. pouquinho no plano de fundo ali. Uma dúvida que eu tive, né? A empresa que estava fazendo o seu material, estava fazendo o seu também, ô Mari? Ou não? A Gana, né? Que tava lá? A Gana. Não, a Gana é uma empresa que tá eu e o Cafu e tem mais um time por trás também organizando. E a Aninha tá fazendo o Shark, uma das coisas que ela tá fazendo é a clínica de Shark, que é dela mesmo. Só que a gente tá sempre Uma junto. outra, né? Tá junto. Liga e fala, Aninha, o que você acha disso aqui? O que você acha daqui? E a gente sempre se conecta. Tem bastante troca. E quando a gente não tá no mesmo projeto, né? Sim. Igual essa do... Oba! Olha! Tivesse ensaiado não ia ficar tão legal. Parece até... Caramba, agora foi bem Eu espontâneo. aprendi. Pronto, Foi muito espontâneo. Fiz um projeto, a Mari fez um projeto e nós temos um projeto. É. E vamos seguir no projeto. Tamo junto. Agora a gente vai ter um dia 15 de março junto, né? 15 de março. Junto com uma grande parceira nossa também, que é a Mari Fidelis, uma Que grande legal, atleta, professora aqui em São Paulo, que tem o nosso coração também. E nós vamos estar juntas num aulão só para mulheres, pegando o gancho do dia 8 de março. Olha Então vai ser um só. evento só para mulheres. Em primeira mão, hein, Caião? Primeira mão, Então, pra sim. você que tá, pra quem tá assistindo, fala. Pra você que tá Tem que ter assistindo. muita gente presente aí nesse evento pra poder fazer valer a pena também. Sim. As minhas estarem aqui pra elas voltarem novamente. E depois Elas vão contar. falar, deu resultado lá. E depois contar pra gente como que foi a experiência Exato, também, viu? Porque a gente verdade. quer saber muito. A energia que a gente viu, por isso que eu tô falando, a energia que eu vi do evento de vocês foi magnífica, assim, meu. Foi muito Eu bacana. te espero lá mesmo. no próximo, tá? Aí, Aí, tá vendo? Já é a fala Eu ia ir toda. nos dois, mas eu tenho que ir, falei, a gente eu tenho que ir, conversou, eu não tenho que ir, foi, Você Vi. tem que ir lá. Eu tô te devendo, Aninha. Tá devendo. Essa é a No realidade. próximo você vai. Tá Bora? Bora. E aí então agora, voltando naquela questão, né? Mas tá certo, a gente contextualizou tudo, mas só trazendo um pouquinho da vivência de vocês na modalidade, desde o início, né? Onde começou, quando foi que vocês tiveram aquele primeiro contato com o futebol? Pode começar você, Truta. Eu começo, mas foi na pandemia, né? Acho que muitas histórias começam aí nessa pandemia, em questão do futebol. Eu escuto muitas histórias próximas disso. Conheci o esporte na pandemia, porque foi um período que a gente estava restrito de atividades em lugares fechados, né? Então, acho que as arenas deu aquele boom por proporcionar uma atividade em espaço aberto. Então, a galera já começou a ter esse contato com o esporte por ser em espaço aberto e tudo mais. Eu conheci também assim, foi uma amiga que me apresentou, foi a Nath que me apresentou, a Nath Cordazo. Falou assim, você tem que conhecer esse esporte, você vai curtir. E eu vim do Fut7, então nessa época eu estava bem envolvida com o Corinthians, jogando pelo Fut7. E eu não queria muito misturar as coisas, né? Mas tem bola, né? Tem bola, pé, cabeça, eu gosto de atacar. E eu falei, ixi, eu acho que vai combinar. Tem um coletivo, né? Tem- Coletivo, nossa, fazer um esporte desafio, coletivo é né? muito um legal. desafio. Eu acho que tudo pra mim nessa vida que gera um desafio, isso me pega. E de cara eu achei difícil e desafiador. Eu acho que foi isso que me encantou. Eu achei difícil e desafiador. Poderia ter ido pro outro lado, Caio, no sentido de ficar frustrada, mas não, falei, eu quero aprender isso. Da Eu hora. gostei. Então, falei em 2020, quando eu me apresentei, quando o futebol se apresentou na minha vida e não saiu mais. Agora, pra aula, Caio, foi meio que natural. Dentro do processo que eu falei, o futebol é mais um dos esportes que eu ensino. Trabalho com outros esportes também. Dentro do colégio eu sou especialista em futsal e xadrez. Isso, não tá. Aí eu Não tá aqui à toa. achei bacana, achei legal, hein? Um xadrez aqui na mesa. Daqui, depois a gente pode jogar. Vamos fazer um joguinho, Pega vamos. esse desafio Acho que tem aí. que juntar 3 contra você. Não, sei não, porque ó, o Thiago ali, meu filho, esse perfil ali, tá quietinho, o tabuleiro ali, o Kevin também, que é o do dono do tabuleiro, na casa do cara. Pra ter um tabuleiro desse em casa, Pois é, não é, bonito. Não, uma jogadinha. Mas enfim,
é um dos esportes. Então o futebol entrou na minha vida dentro da educação física e eu me encantei. E aí as coisas foram acontecendo e há 5 anos eu também estou nesse esporte, não só como atleta, mas também ensinando esse esporte que tanto me encantou. Que legal. Mari, quer contar um pouco? Agora a Aninha decidiu, pode falar. Eu resumi, hein? Eu puxei. Eu conheci, tava no handball em Guarulhos, e eu nunca tinha ouvido falar de futebol. Não tinha nada. E eu tava procurando patrocinador pro time de handball, e por um acaso apareceu lá Praia do Lago, procurando patrocinador, e eu fui fazer esse contato, que eu tava mais na frente dessa parte do time de handball, de captação de patrocínio. E aí eu fui lá conhecer o lugar, achei o lugar animal, gente, areia, praia, parece que tem uma praia aqui em Guarulhos. E aí a gente falando sobre patrocínio, eu falei, as meninas do time estão tudo fazendo educação física, se você precisar de estagiário, você me dá um toque que a gente tem uma gama de meninas. Aí passou um pouco, aí ela falou, Mari, a gente precisa de uma estagiária, você tem alguém pra indicar? Eu, no meu último ano, vendo aquele esporte legal, eu falei, tenho, eu. E aí eu fui lá conhecer, eu fui pra dar aula de funcional, na verdade, e a demanda do futebol estava muito alta. E aí eu comecei a estagiar com um índio de auxiliar, então eu conheci o futebol já dando aula, já de auxiliar. Legal, olha só. E aí que eu falei assim, gente, que coisa louca, que coisa difícil. E rapidinho eu fiquei intrigada porque eu não sabia como jogar bola, mas eu queria jogar bola direito. Eu não sabia como explicar a parte tática, porque eu vinha do handball, então tinha muita técnica, jogada e tal. Eu falei, gente, e esse esporte aqui, como que funciona? E eu tinha essa falta, né? A gente sempre fala isso, da falta de material, da falta de suporte pra correr atrás das coisas. Enfim, e aí depois que eu entrei, eu falei assim, gente, que loucura. E aí eu comecei a ficar com o coração dividido. Tipo, eu ia pro handball, não me tocava tanto. E acho que 2 pontos. Eu tinha feito 2 cirurgias no joelho, de ligamento cruzado anterior. E eu tava voltando. Aí eu não sentia dor na areia e sentia dor na quadra. Então esse é um ponto que pega pra muita gente, né, de impacto. Isso pesou bastante pra mim. E o outro foi que no handball, eu sou muito fominha. Eu gosto de estar... É verdade. Eu gosto de estar tocando a bola toda hora. E o handball, eu tava jogando na ponta. Então tinha 1000 vezes que eu corria frente e costas, a bola chegava em mim. Isso me deixava muito irritada. Quando eu vou pra uma modalidade que a bola, se o jogo for em mim, eu tenho que levantar. Se o jogo não for em mim, eu tenho que levantar. Se o jogo for em mim, eu levanto e ataco, eu recebo e ataco, eu falei, isso aqui é um paraíso. Eu acho que esses foram os 2 pontos que me pegou muito no futebol. 3 até. De eu ser fominha, a bola passar por mim toda hora. De não sentir tanto o impacto do joelho. Solo, né? E de ser algo totalmente desafiador. Realmente, isso me motiva bastante. Tem outra modalidade boa, então, pra ela. Quer pegar na bola toda hora o X1. Você tem que... Nossa Senhora! Tem futebol, né? Tem. Não, eu digo também, tem no X1, no tem no Fut7, no futsal. Né? Cresceu bastante, o feminino eu não vejo muito ainda, né? Tá começando. Tá começando. Bacana aí, ó. Tá começando o X1. Já fica de olho. Boa sugestão, vou pensar sobre isso. Tá. E aí eu acho que já... encaixando nisso, né, nessa perspectiva, quais foram os momentos mais marcantes de vocês, mesmo que o tempo ainda não é tão extenso, né, pelo que vocês comentaram na modalidade, mas quais foram os momentos principais que vocês já viveram dentro do futebol? Ô Caio, eu vou responder essa primeiro, mas a Mari contou uma história, eu contei uma sobre o nosso começo, e por incrível que pareça, foi no mesmo lugar. Então as coisas já se conectam aí, né? Sim. Eu comecei na Praia do Lago e ela também. Tantas arenas em São Paulo e a gente se encontrou no mesmo lugar, só que sem se conhecer. Eu não cheguei a cruzar com ela lá, nem ela comigo. A gente se conheceu em São Paulo. Mas a gente começou o futebol no mesmo lugar. Na mesma verdade. Na mesma arena. Então já nada acontece por acaso. Isso, né? Não, mas foi no mesmo lugar, né? Verdade. Então nada já acontece por acaso, tá vendo? Já Mas tinha desde aquele momento ali alguma ligação. Já tinha uma ligação. Aí como você falou, quais foram os momentos marcantes, alguns deles ela também estava presente. Então eu posso pontuar nessa trajetória como atleta e como professora? Posso pontuar os dois? Certeza. Deve. Como atleta eu tenho um que acabou meia-noite. E ela tava junto. Então Nossa esse Senhora! foi muito legal, cara. Isso foi muito legal. Foi mesmo. A gente já teve uns papéis invertidos, né, Israel? Então, pô, eu já fiquei de treinadora pra ela. Em competição, e ela já ficou de treinadora pra mim. Então a gente já inverteu esses papéis. Como a gente treinava junto, então a gente treina com o mesmo treinador, né, que é o Cafu. Hoje eu tô um pouquinho afastada por causa da cirurgia do joelho, também eu tô voltando. Mas ela já foi minha treinadora e eu já fui treinadora dela. E nesse dia ela era minha treinadora. E tinha bastante dupla, né, Mari? Tinha 24 duplas. Nossa. E o torneio foi um pouco longo. Tudo acaba num dia só, cara. Não sei se você sabe, mas a competição de futebol geralmente começa e termina no mesmo dia.
Então a gente faz ali em torno de 7, 8 jogos, né, Mari? Dependendo da situação, 7, 8 jogos no dia. Então é uma maratona de jogos, né? É puxado. Como nós somos educadores aqui, o preparo físico tem que estar em dia para aguentar uma maratona dessa. Resumindo, começou 6 horas da tarde, acabou mais de meia-noite, né, Mari? E a gente foi pra final. E eu tive uma lesão na coxa na final, por trauma, por pancada. Nossa. Fui salvar uma bola e eu bati a parte posterior no chão do glúteo aqui, ficou bem dolorida. Enfim, e essa parte de fora que a gente fala que faz diferença, desse apoio de um coach, de um treinador ali, faz toda a diferença. Eu acho que se eu tivesse sozinha nesse dia, eu tinha abandonado a partida. Eu juro que eu tinha abandonado. Resumindo, nós somos campeãs. Ganhamos! Foi muito legal. Então, foi muito legal. Foi vencer uma maratona de jogos, 24 duplas, chegar na final, meia-noite, com lesão. Então é uma boa história pra contar. Foi bem bacana. Foi bem bacana. E você, Mari? Uma das minhas lembranças também muito marcantes foi com a Aninha também. E foi num torneio no Rio. Na Barra da Tijuca, que quem é do futebol sabe como lá é desafiador. Questão de vento. Meu Deus do céu, tem até prática de surf. Não, só, a gente ainda tá mais acostumado. Mas o vento que é lá, a bola varia muito, então o jogo muda. Então quem joga na praia tem essas malandragens. De um lado o vento tá indo, outro lado o vento tá ventando, e a gente não tem essa malandragem. Se fosse falar, a gente é meio que de prédio, né? Nutella. A gente é meio Nutella. Nosso futebol aqui em lugar fechado, na grande cidade, é diferente do ambiente aberto, natural ali, né? Total. E foi um torneio que eu joguei com a Mari Fidelis e ela jogou com outra parceira do Rio e tava no campeonato. E ela perdeu o primeiro e nem deu tempo dela processar a derrota, que é sempre, né, gera aquele sentimento. E ela engoliu e foi ficar com a gente de técnica. Só que nesse dia, tudo isso estava me incomodando, o jogo estava difícil, era contra as meninas todas, a maioria do Rio, e aquele vento me irritava e a quadra era na descida, assim, por exemplo, tô reta, a quadra estava inclinada. Então eu trepicava na quadra, o vento vinha, e aquele caos, e eu tava com a sensação, tipo assim, eu quero estar em qualquer lugar menos aqui. E aí a gente perdeu o primeiro jogo, eu falei assim, Aninha, a gente tinha mais uma chance, eu, Aninha, não quero estar aqui, cara, nada tá legal, não tô bem, não sei o quê. Você lembra o que você falou? Eu não lembro as palavras exatas, mas eu lembro que a gente sentou bem longe. Sim, de frente pro mar. De frente pro mar, tipo, bem momento de reflexão. Sim. Ali, né? Pensando em várias questões. Eu 5 dedinhos na... bem cabisbaixa. Cara, eu lembro que eu falei um pouco sobre a Fidelis, falei, ela tá se entregando. Tá na casa dela. Tá na casa dela, eu acho que tipo, a gente pode fazer, tipo, honrar um companheiro, né? Fazer valer tudo isso. E se tem algum lugar que ela gostaria de estar, seria naquele momento ali. E que, a gente pode pensar e sair daquele cenário com uma outra memória, né? E a gente tava indo buscar o terceiro ainda tava buscando a vaga ainda, né? Tava buscando a vaga. Pra final. Eu não tinha ficado amiga do futebol ali, eu tava bem inimiga do futebol. E aí depois dessa conversa que a gente teve, essa troca, eu falei... Deu uma vou tentar. Ali, né? Aí a gente entrou no jogo que a gente tava perdendo. A gente virou o jogo de uma das meninas favoritas que tava na praia. E eu lembro que eu virei pra Aninha e falei assim, eu vou mudar o saque. Aí ela... muda o saque. Aí, tipo, o saque que era a mais favorita. Aí ela fez o saque entrou. O saque entrou, aí ela pegava a garrafinha e jogava água. E a gente super foi muito emoção legal, e tal. Ganhamos. Por fim, desse jogo, a gente foi terceiro lugar, disputando terceiro e quarto contra umas meninas que a gente tinha perdido, que são da praia também. Anoitecendo já. A gente não enxerga na bola, ganhamos de virada também. Assim que acabou o jogo. A gente saiu correndo, nós três, entrou no mar. Parecia que a gente tinha sido campeão mundial. Que e é isso que a gente fala tanto, que, tipo assim, não é só o primeiro lugar que conta, mas o processo. Aquele dia a gente ter pegado um troféu, tipo assim, como que a gente conseguiu se reinventar daquela forma? A Aninha passando por uma derrota super marcante, estando com a gente, eu e a Mari tinham se desconectado e tava na casa dela, e a gente conseguiu se conectar e conseguir um troféu. Então essa é uma das partes bem marcantes. Eu acho que é legal, porque dentro desse terceiro, eu acho que a gente comemorou mais do que quem foi campeão. Ninguém entendeu nada. Pode, a gente tava assim, ó. Essas meninas estão com algum problema, essas meninas. Porque a gente que tava dando cambalhota, a gente que tava pulando mais, a gente tirou a camiseta, começou a rodar. Aí ninguém entendeu nada. Falou, nossa, essas meninas de São Paulo são estranhas. Sim. Quantas duplas tinham na época? Nossa, tinha muitas. Essa tinha até mais. É um torneio Futidelas. É o Brasil todo esse daí. Que é muito reconhecido, inclusive, parabéns para as meninas do Futidelas, que fazem um trabalho pro feminino. É todas as categorias do feminino, que foi em parceria com a Natália Gitter, que é uma das embaixadoras. E esse torneio era super
tipo, a Prime Video patrocinando, era super grande o evento. Lindo. A gente tá naquele pódio, naquele dia, nesse cenário, foi Que lindo, realmente cara. Foi muito bonito. das grandes marcas Foi do o futebol pra terceiro com gente. gosto de ouro. Não, que isso, tá pegando. Se tivesse falta isolada e falasse assim, ó, quem você acha que foi a ordem no pódio? A gente ia, com certeza, achar que a gente foi campeão. Verdade. Isso mostra como que as mulheres lidam com isso, né? Porque assim, normalmente um cara, um homem, eu particularmente, vou falar por mim, melhor, eu ficaria puto no pódio, velho. Eu tava feliz não, mas mulher, vocês sabem virar a chave assim, ó, de uma forma que homem eu acho que não consegue, cara. Eu não conseguiria chegar no pódio e estar desse jeito. Eu estaria bravo porque eu teria ficado em terceiro. Fala, não acredito nisso, não acredito. E mostra o lado também da parceria, que tipo assim, ter alguém torcendo por você, eu acho que vocês mulheres têm um papel, sabe, muito diferente dos homens. Mulher torce muito mais uma pela outra, assim, principalmente quando tá próxima. E tô vendo aqui vocês duas falando, isso é muito diferente, cara. É bem bacana e eu acho que assim, não tenho nem o que falar, assim, é muito diferente. E é bom, é isso. Eu acho que faz muito sentido o que você falou, mas eu acho que ainda não pego tanto no gênero, porque é uma coisa que é mais sobre pessoas mesmo, de você ter confiança de que o que ela tá me passando é realmente de coração pro meu melhor, e quando eu tô com ela, ter essa, por mais que vai falar alguma coisa que incomode, que vai tirar o conforto, é uma coisa pro bem dela, ter essa confiança sobre pessoas. Sim. Mas, isso que você falou de mulher, foi até uma pauta que a gente tá num grupo pra como desenvolver o futebol feminino, essa é uma das pautas, das mulheres se apoiarem mais. E eu acho que talvez, pra mulher é até mais difícil se apoiar, pela questão histórica também da mulher, do feminino, de ser uma coisa, uma brigando pela outra, pra conseguir um espaço que já quase não tem. Então é isso que a gente tem tentado desconstruir, né, desse trabalho. Isso eu falo assim, a gente como um todo, ou professora, ou mulher, essas mulheres, de a gente se unir mais. Tanto os eventos para mulheres, e a gente sempre fala, cara, vamos se apoiar e ter esses movimentos como a gente citou agora. Cara, perdi, tá bom, vou pensar nela, ou o que a gente pode fazer uma pela outra. E até quando ou não conhece, ter esses tipos de troca para descaracterizar essa questão de mulher ter que sempre brigar uma pela outra para espaço. Tem que ser mais que a outra, mais que a outra. E não, quanto mais alguém crescer, mais tá falando sobre mim também, que é mulher. Então a gente vai crescer juntas. Então eu acho que esse ponto que você trouxe é verdade, mas talvez pra mulher ainda tá mais difícil, mas a gente tem olhado mais pra isso. Isso é um ponto. E homem tem a questão do ego, né? Que aí talvez, tipo assim, eu no terceiro lugar, sendo que tem um cara ali que tá no primeiro, por que ele não eu? Mas eu acho que quando a gente pensa nisso, é pensar sobre a minha trajetória. Então, na nossa trajetória, naquele momento, o terceiro lugar foi sensacional. Agora, se a história da pessoa que ficou em primeiro foi incrível, beleza. Mas eu acho que quando a gente traz... Mas não diminuiu o terceiro, né? Naquele dia não ia diminuir o terceiro, porque a sensação do gosto do terceiro foi uma sensação, tipo, venci esse dia que não era nem pra eu estar aqui nessa foto. Entendeu? Foi tipo isso. Porque eu acho que a gente viveu um tanto momento contexto, nosso, né? O contexto, de dentro, que não deu pra gente pensar o que aconteceu com os outros de fora. Foi só dentro. Então eu acho que talvez o que pode ser uma coisa pra quebrar isso, tanto pra uma mulher quanto pro homem, pra olhar pra si. Tipo, qual foi a minha trajetória pra chegar no terceiro? Pô, foi muito desafiador. O terceiro já é um passo pra eu estar no pódio. E não sempre colocar só aqui, só uma. Gente, 24 duplas, só uma dupla feliz. Eu acho muito injusto isso. Sim. E pensando, né, também um pouquinho nessa parte, vocês falaram de blindar, né, a parte mental, né, durante um campeonato. Tem até uma perguntinha aqui. Ô Kevin, você consegue soltar aqui pra gente aqui? Vamos ver. E um convidado. Vamos ver se vocês gostam. Convidado que virá pra mim. Não, brincadeira. É de uma pessoa Vamos ver aqui. Vamos ver se vocês gostam. Meu Deus! Tá. Aposto que vocês pensaram que eu não iria participar do podcast, né? Se enganaram. Pessoal do podcast, obrigado pelo convite. Me senti muito lisonjeado por isso, certo? Não posso deixar passar essa oportunidade de tornar público o quanto eu admiro essas duas mulheres. Inclusive, eu olhei no meu banco de dados aqui, estatísticos de professores do mundo, e eu ratifiquei uma certeza que eu já tinha, que elas são as duas melhores professoras do mundo. Né? Elas inspiram e motivam todos à sua volta, e eu sou um privilegiado por poder me inspirar todos os dias, tendo a energia dessas duas tão de perto, certo? Elas estão construindo um legado muito bonito através de muita postura, entrega, disciplina e alegria. São duas mulheres incríveis. Sou muito feliz de viver na mesma época que essas duas mulheres. E é o seguinte,
eu vou cumprir minha missão agora, que é fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu sei que nós trabalhamos na base do futebol, que é o que a gente acha que é muito importante, que faz sentido, mas vocês duas principalmente têm uma skin de atleta também, né? E aí eu queria que vocês me falassem o que vocês acham que falta para que o movimento feminino no futebol do alto rendimento, do A para cima ali, do Qualify para cima, se torne ainda mais sólido, né? Com uma gestão feminina, por exemplo, de alguns eventos. Então, fala para mim o que vocês acham que falta para que o movimento feminino fique ainda mais sólido e independente no ambiente profissional. Eu sei que é algo multifatorial, né? Não é uma coisa só. Mas me fala aí uma ou duas coisas que vocês acham que faria muita diferença. Beleza? Obrigado, tamo junto, abraço. Fica com Deus, amo vocês. Valeu! É legal saber que ele participou. Muito legal, emocionante. Eu não podia deixar ele de fora. Não, A gente não demais. podia deixar ele de fora. Esse é o mestre. A gente fala pro, ele fala, fala mestre. A fala é diferente ali, entendeu? Dá pra perceber, viu? Ali, o carinho, o respeito é enorme. Eu acho que ele cuida bastante dessa questão da parte mental. Por isso que eu já falei assim, é o gancho. Vocês já deixaram uma deixa pra mim. Eu falei assim, é agora. É demais. Eu acho que eu posso começar falando que esse final de semana a gente esteve presente, né, Mari, num evento enorme, feminino. Tinha misto também, tudo mais, desafios, mas ficou claro como é bonito ver, tipo, um torneio em grande nível feminino. E como é bonito ver que a gente tem um esporte, tipo, em alto nível mundial. Tanto que veio meninas de fora participar do nosso torneio, né? Tinha menina da Espanha, tinha menina da Áustria. Da Áustria. Então, a Antônia, né? Então a gente pode falar que estava a elite do futebol feminino presente aqui em São Paulo esse final de semana. E a gente começou LLF, como que é? LFF? Liga Feminina de Futebol. E LFF. Então pode ser que tenha sido play para essa independência, Que na questão legal. o mestre falou assim, uma liga independente, talvez com mais engajamento em prol das meninas, porque tem grandes torneios, mas ainda um pouco, como fala, segregado, acho que não sei se a palavra seria essa, separação, sabe? Então ainda não é com o mesmo olhar, com o mesmo carinho que se tem para o masculino, se tem para o feminino. Quando a gente vê uma competição igual foi essa do final de semana do LSK, do nosso amigo Lazak, voltada para o feminino, é gostoso de ver, é grandioso, que a gente consegue perceber o quanto é gratificante ver que a atenção está no feminino e que a gente pode entregar também um bom espetáculo. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, ele também é entretenimento, né? Então a gente pode observar que não deixa nada a desejar uma competição masculina e que se entrega com a mesma intensidade, aquilo que a gente falou, espetáculo, shark attack, levantada de peito, ataque, grandes defesas, volume de jogo. Então, sinceramente, eu acho que pra gente começar a subir um pouco mais o nível, é começar a olhar, tipo, os patrocinadores, ver que faz sentido investir nas meninas, trazer competições que vale a pena ter as profissionais, né, Mari? Sim. Que engajar com as premiações, com o suporte. Eu acho que a gente não tá pedindo nada demais, e sim o suporte que os meninos também têm, né? Não, a gente não quer ser melhor, mas que a gente tenha a mesma estrutura para competir com igualdade, que a gente também pode apresentar tanto quanto eles. E até porque as meninas também treinam tanto quanto eles. Então, se os meninos treinam diariamente, as meninas também treinam, o profissional treina também, se alimenta, faz recovery, faz físio. Então, eu acho que a estrutura também pode ser a mesa para os dois lados. Então, eu acho que é em cima disso. É por aí, Mari, esse caminho? Sim, é isso mesmo. Primeiro, agradecer a presença dele. Ele mesmo não estando presente, a gente já citou várias vezes, a gente tem muita lembrança do que fez a gente chegar até aqui. Como atleta ou professora, tem muito base dele que construiu pra gente. Então, Cafu, muito obrigada pela mensagem e por todos os dias estar presente e fortalecendo tanto, não só a gente, como todas as pessoas que estão do seu lado. E respondendo a pergunta, eu acredito que o caminho é esse, de tornar um pouco mais independente. E não porque todos que fizeram não fizeram bem feito. Eu acho que eles fizeram realmente o que estava no alcance a organização. Porque eu já fiz eventos femininos, né? A gente fez o TFM, fez o Segundelas. E é difícil sim. Não é tão simples assim, não é só querer para fazer as coisas acontecerem. Só que como eu tenho que correr para duas frentes, eu tenho que correr para todo o patrocínio do masculino e correr todo o patrocínio do feminino, eu acho que fica uma demanda muito alta. Então eu acredito que se fosse dentro das organizações que já existem no masculino, teria que ter dentro da divisão executiva ali, alguém que pensasse e executasse o feminino.
Ou, então, uma organização que está acontecendo agora, independente, para realmente correr atrás e pensar que marcas pode ser toda essa estrutura que já é pensada no masculino, pensar no público específico feminino. Então, é muito trabalhoso, sim. Então, eu acho que se tiver essa divisão, vai ficar mais organizado para os dois lados. Porque o masculino, ele vai poder pensar sobre ele e não sentir essa falta, sabe? Porque a sensação é, os caras estão aí pras meninas, e ficar ouvindo todas aquelas questões e ficar, sabe, pesado. Cara, então vamos independente. Ali, né? Comparações. Porque eu de verdade, eu acredito que os caras, alguns, né? Não vou dizer que todos, querem fazer realmente acontecer, mas não falta braço, falta tempo, falta dinheiro, falta essas questões. Então, eu gostei muito desse movimento da Liga Feminina de Futevôlei Independente, que tá uma pessoa masculina ali no meio também puxando, o Lazar, que tem uma comunicação com marketing, uma comunicação com marca, sabe o caminho. Ótimas ideias também, né? Ótimas ideias, super criativo. E tem uma ótima comunicação com o feminino, já desde os primeiros LSK, sempre a prioridade dele é feminino, então ele tá muito vinculado com isso. E eu acredito que as meninas começarem que conforme foi aposentando, as meninas do profissional, ou outras meninas que já são organizadoras, começar a pegar essa frente e juntar forças, eu acho que a gente consegue estruturar algo melhor pro feminino, pra gente conseguir ter mais patrocínio, mais entrega de mídia, que é isso que ainda é apontado, que a mídia do masculino é diferente da mídia do feminino. Porém, se a gente não joga na principal, vai ser difícil a gente ter um comparativo de fato. Então, talvez agora com eventos femininos, a gente consegue ter mais comparativo. Aonde o feminino consegue chegar? Aonde o masculino consegue chegar? E não é nem disputar um com o outro, mas, o masculino fez isso, foi legal, vamos trazer pro feminino, uma linguagem feminina? O feminino fez isso aqui inovador. Será que a gente consegue trazer isso pro masculino? E a gente ir crescendo junto. Mas eu, de fato, eu acredito e apoio essa questão da independência. Não de forma alguma descartando tudo que foi feito junto, mas eu acho que vai ser melhor para ambos. E, para completar isso, eu acho que uma mudança é 360. Tem que ser pensar no público, pensar na estrutura dos organizadores e pensar nos atletas. O que cada um pode fazer para melhorar. Da estrutura, eu acho que é alguém que, como a LSK, como a Liga, promover eventos femininos. O público e começar a assistir e consumir esse produto. Mas para consumir, quem tem que fazer? As atletas. Então eu acho que no feminino a gente tem um pouquinho de bloqueio de interagir com o público. A gente estava até conversando esses dias por exemplo, os meninos já tem umas comemorações de tipo assim, Iceman, faz o ponto, faz a flecha, Está aqui, o terno, Rafa Longo. E o feminino, às vezes, as poucas meninas que fazem isso é meio tipo, tô se achando. Meio uma questão feminina. E eu acho que a gente tem que descaracterizar um pouco isso do feminino e incentivar elas a fazerem isso sim. Cara, chama, né? De chamar. Porque qual que é? Você trazer a sua essência pra dentro da quadra. E que você sabe que você vai jogar, mas você tá fazendo um show lá pro público. É blogueirar. Essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente entrega um show, entretenimento. Tem a marca registrada, que é a cambalhota dela, de comemoração, já fizemos várias. A gente conversou sobre isso domingo, né? A Mari falou, mas o que as meninas podem fazer? A gente tem a Rai que faz isso, né? Que interage, chama o público, fala, eu tô aqui e tal. A gente falou, Mari, a gente tem que falar sobre comemorações, é mó barato. Os meninos, eu vejo os meus alunos, às vezes fazem uma jogada muito grande, uma jogada elegante e tudo mais, aí brinca, faz que tá frio, eu vejo isso no meio do treino, eu falei, Mari, as meninas não comemoram. Eu brinquei, eu falei pra ela, Mari, se for a minha vai ser cambalhota. Já falei logo. Aí não for, eu falei, a minha já tá decidida, vai ser cambalhota e pronto. Porque eu penso que, eu não penso muito pra fazer, mas eu interajo não pensando. Se conecta. Eu me sinto conectada com o ambiente ali, com o espaço. Falo, é meu espetáculo. É mágico, né? É mágico pra mim. Mágico. Eu tô ali, eu não sei nem o que tá acontecendo. Então, eu só vou, entendeu? Você tá no flow. Acho que é o flow, é o estado de flow ali, sabe? Então eu já dei cambalhota ganhando o jogo, ou achando que tava ganhando, ou achando que estava ganhando. Tá? Essa é boa. Ela deu uma cambalhota, ela foi pra Minas Gerais jogar. Na cidade das meninas. Na terra das meninas, contra as donas da casa. Ela tava... faltava um ponto ainda pra ela fechar. Ela fez o ponto. Poxa, tinha acabado. Ela achou que tinha acabado. Deu uma cambalhota no meio do jogo. O jogo não tinha acabado.
Quando ela me contou isso, eu me dei uma vergonha. Às vezes acharam que era falta de dentro. respeito, mas eu Falei, pedi desculpa, amiga. não foi isso que eu quis dizer, entendeu? Mas grávida você ganhou. Ia ser duro dar campeonato, não venceu o jogo, né? Já tinha comemorado, já tinha Aí você comemorado. ia ter que Elas iam fazer aguentar. meme, elas iam Eu já falar. brinquei, tipo assim, eu vejo assim, vai um Binóculo, exemplo. você Um já binóculo. fez. Foi em Minas também. Mas ainda, então, que eu tava pra concluir, tudo isso pra dizer. Quando ela faz Interagir, isso, né? ela tá fazendo o quê? A essência dela, sendo uma Exato. aninha dentro da quadra. E eu acho que a gente tem que incentivar e conversar isso com as meninas pra serem elas dentro da quadra. E eu acho que vai ficar mais bonita dentro do jogo porque elas vão ficar mais confiantes e cheias de si na quadra. Além da conexão do espetáculo que vai ser feito, elas vão se sentir mais empoderadas sendo elas mesmas. Porque eu acho que, se a gente pegar no histórico da mulher também, ainda tudo muito travado, tipo, tá me olhando, tá me julgando, tá aquilo, fica meio travado. E um campeonato que é o futebol, que é um desafio mental, fica mais travado ainda. Então eu acho que pra conectar essa estrutura, público e atleta, as atletas começarem a pensar de que forma pode contribuir pra conectar o público. Sim. E eu acho que é uma coisa que vai ajudar até o jogo delas, que é serem elas mesmas dentro de quadra. Tá no flow, na essência. E ó, aproveitando que esse momento foi muito bom, né? Como vocês falaram, de flow, a gente vai ouvindo e vai se conectando e quando vai ver já passou o tempo e a gente tá esquecendo de uma coisa. A gente tem que pedir pra galera se inscrever aqui no canal. Não Ó, deixem, vocês gente. ajudem a gente aí também. Sabe por quê? A gente percebeu que muitas das pessoas que estão assistindo os vídeos, eles não estão inscritos no canal. E isso prejudica, porque os próximos vídeos que também são, ó, um conteúdo de altíssimo valor, vocês não vão perceber, vocês não vão saber que chegou. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também e já comenta alguma coisa que você tá achando até agora aí e o que você acha que vai acontecer até o final do vídeo. O que você tem pra falar aí pra galera? Eu só acho que vocês têm que se inscrever no canal. Olha as duas figuras que estão aqui, fazendo a gente aprender sobre o futebol, mas também sobre coisas que estão inseridas dentro do esporte, mas também na vida dessas duas pessoas aqui também, né, cara? Então se inscrevam, dá like, compartilha. Vai chegar muito mais informações pra vocês, tá? Bora? Bora lá, então encaixando em mais uma pergunta bacana também, que acho que essa perspectiva que você trouxe quase que já respondeu a pergunta, mas seria interessante vocês trazerem também se vocês já sofreram algum preconceito, tanto das pessoas que estão no meio, como dos familiares, porque querendo ou não, tem no estigma que o futebol é mais masculino e a gente tá vendo que não. Cada vez mais as mulheres estão inseridas em todas as modalidades, né? Não só no futebol. Então vocês já sofreram essa situação meio chata de algum comentário, ou até tipo, ah não, dessa vez você não vai conseguir jogar, algo do tipo assim? E até mesmo você falando sobre essa questão da comemoração da mulher, né? Você vê quanto, querendo ou não, o machismo ele tá lá, né? A mulher, ela mesmo assim ainda sofre com isso. E não era pra sofrer, gente. E o Não machismo, pode. quando a gente fala, não é só do homem Não. com a mulher. Às vezes da mulher tem esse machismo dentro dela, Inserido. enraizado, tipo, histórico. Então realmente tem isso e eu acho que a gente consegue descaracterizar um pouco falando sobre isso como que... Mas pode começar tudo, tá falando? Eu vim do futebol, né? Então, acho que eu passei um pouco mais. Talvez a Mari pelo handebol, acho que não passou, o handebol não sofreu tanto desse sentido. Meu pai não aceitava muito, não, a questão do futebol, né? Para o futebol, para não pegar o gancho lá da parte do futebol, pro futebol eu não passei esse problema como atleta. Tipo, já vinha do futebol, já trouxe essa transição esportiva de esporte considerado não esporte com a mão, né? Então, tipo, apenas um esporte de rede, eu não sofri como atleta nesse sentido. Agora, como professora, talvez uma desconfiança ali, caramba, pela parte de ser professora. Inclusive, eu vou até colocar aqui um aluno meu recentemente, não vou falar o nome dele aqui, mas depois ele sabe quem que é. E falou, eu tinha não um preconceito, mas um pré-conceito. Você quebrou esse preconceito. Eu já treinei com muitas pessoas, já rodei São Paulo com vários professores, e pra mim você, tipo, quebrou esse sentido que eu falava que eu não treinaria com uma mulher. E ele falou isso pra mim, eu fiquei meio surpreso, eu falei, você pensava dessa forma? Ele falou, sério, e hoje eu posso falar que foi o melhor, tipo, hoje eu tenho... ele usou como o melhor treino que ele já teve e tal. Ele falou isso. Não tenha dúvida, Aninha, foi o melhor. Então, no sentido dele ter falado assim, já treinei com muitos homens e hoje eu posso falar que minha professora é uma mulher e eu tenho orgulho de minha professora ser uma mulher, entendeu? Então, ele falou isso recentemente, semana passada, e hoje ele foi treinar e levou mais 2 pessoas. Então, eu acho que a gente tá começando a quebrar algumas barreiras, né? No começo, cara, eu vou te falar que eu acho que até um pouco de bloqueio, mas como a Ari falou, de a gente se posicionar e tudo mais, é fogo a gente falar sobre algumas coisas, né? Eu vou voltar um pouquinho lá no Shark. Hoje pode-se falar que eu acho que eu sou a única professora em São Paulo que faz um fundamento, uma clínica de um fundamento que o pessoal falava que quando a menina ia fazer era loucura, né? Não, loucura. vários. Isso é loucura. Menos de 6 meses isso é atrás. loucura, nossa, para com Isso essa foi loucura, pauta. vai. Tipo assim, a gente era meio que, nossa, nada a ver essas meninas aí, tipo, viajando.
Mas, adora viajar. isso, mas nunca... E eu sempre, acho que lá no começo, lá sempre comecei a me jogar, não tinha muito se era certo ou se era errado, eu gostava, não tinha um padrão de movimento, não tinha uma técnica, mas me jogava, me jogava, eu adorava me jogar. Mas dentro disso, a gente fala assim, parece que menina não podia fazer um Shark. Imagina uma professora ensinar o Shark, quem é essa professora para achar que pode ensinar o Shark? Hoje eu tenho alunos que executam um movimento muito melhor que a professora, mas eu posso falar que hoje eu ensino eles a fazerem esse movimento. Que da hora. Tipo assim, são quebras de barreira, né? Sim. São quebras de preconceitos aí em cima de movimentos que a gente falou, peitada, né? Um movimento predominantemente considerado masculino. Eu falo isso considerado, tipo, que eles enraizaram isso como se o homem usa peito e a mulher usa ombro, entendeu? E então, até do homem não treinar ombro, né? E a mulher não treina peito. Aí a gente chegou dando ombro pra todo mundo, peito pra todo mundo. Aí pronto, bagunçou tudo. Porque Todo mundo faz tudo. você tem mais uma possibilidade de acertar, dependendo do posicionamento do corpo, vai encaixar melhor no ombro, às vezes melhor no peito. Né? Mas é isso. E agora, a Mari? Foi a mesma coisa que a Aninha. Eu não lembro como atleta. Na verdade, eu sempre fui fominha e queria jogar. Então, eu acho que como atleta, quando eu comecei a jogar, as quadras eram predominantemente masculinas. E tinha uma quadra pra misto. Só que pra 15 meninas jogarem. E eu queria ir na quadra que tivesse vazia. Qualquer uma, contra qualquer pessoa. E isso aconteceu bastante, de entrar em quadra masculina e jogar. E, na verdade, eu nem prestava atenção se alguém tava fazendo careta ou não. Só queria ir lá e jogar. Mas depois que a gente sai um pouco desse cenário, eu falo, gente, que loucura, olha onde eu entrava, e eu não queria nem saber. E isso é um fato. Quando mulher entra contra homem e ganha, você, nossa senhora! Segura. Meu Deus! Não, Principalmente os amigos, né? não, os amigos ou desconhecidos, assim, tipo assim, mano, não vou perder pra menina. E é automático eles pensarem assim, não é nem... Eu acho que nem é tão consciente. Tipo assim, cara, não dá pra perder pra uma menina, né? Aí a gente adora esses cenários. Esses desafios. Esses né? desafios. Tem a própria Natália, né? Que às vezes ela disputa contra homens, né? É futimês e tal, e ela destrói, Sim. né? É porque, querendo ou não, de força física, realmente o homem, na maior parte, vai estar prevalecendo. Só que aí a gente tem que ganhar na onde? Na técnica. Na técnica e na leitura de jogo, alguma coisa assim. Então, fica uma disputa equilibrada, mas em valências diferentes. Sim. Então, fica muito legal. Mas, então, essa questão da quadra, só de que a quadra era minoria feminina e a gente teve que ficar cavando o buraco ali pra entrar. E foi até aí que surgiu, né, o segundo delas, que era um dia pra mulher jogar, porque eu ficava incomodada com isso de ir em quadra jogar e não tinha quadra pra jogar. Eu falei, então tá bom, vamos fazer esse final de semana de homem, vamos fazer na segunda-feira pra mulher. E é onde surgiu o segundo delas, que era um dia onde todas as quadras eram só pra jogo feminino ou misto. Então as meninas escolhiam o que queriam jogar. É um movimento, né? Era um movimento que começou com o segundo delas, a parceira Aninha também fez muito parte disso. E depois surgiu quinta delas, sexta delas. Hoje em dia, nem o segundo delas não tá ativo. Delas. Agora é a semana inteira. Mas outras pessoas se organizaram. A gente começou com o movimento, mas outras pessoas fazem hoje em dia quinta delas, sexta delas. Hoje tem vários grupos agora, né? Então as meninas hoje já conseguem se juntar. É. Então tem as panelinhas, né? Tipo, As cada um já tem seus grupinhos, fala, ó, a gente vai jogar na Zona Sul, ou a gente vai jogar na Zona Leste. Então hoje já junta. Essa época que a gente começou, realmente a gente tinha que entrar na quadra com os meninos. Sim. Então não tinha esse quórum, né, de meninas aí jogando. Grupo, assim, esse era grupo fechadinho, assim, pra poder a gente conseguir fazer. Hoje tem um grupo que a gente tá, futebol feminino em São Paulo, eu acho que tem quase 300 meninas, né? 200 e poucas meninas. Então hoje tem muitas meninas jogando. Caramba. A gente não tem mais. A gente manda comunicado de campeonato, Sim. manda comunicado que está faltando alguém pra clínica e tudo mais. Tem um grupo com muitas meninas. Então hoje já tá Que o legal. número de meninas jogando, brincando, indo pra Day Use, participando de competições aumentou. Nossa, muito. E até mesmo com relação a isso, meninas, qual a mulher do esporte que é referência pra vocês? Pra mim ou pra Mari? As duas, As né? duas. Não sei se é a mesma. Pode começar, Mari. Você quer que eu goste? Pode começar. Referência no futebol e para todas as pessoas é a Natália Gittler, não tem como, porque ela ganhou muito, abriu muitas portas para o futebol ser visto, com todo o potencial de marketing que ela tem, ela usa a marca dela muito forte e contribui muito com o futebol. Então é indiscutível isso dela ser uma referência. E agora como referência como atleta, seria, eu acho que as 6 meninas ali, eu acho que cada uma com a sua potência. Por exemplo, a Vanessa de forma defensiva, a Rai, a habilidade da Rai, pra mim é uma referência. A levantada da Lani, a experiência da Lana. A força da
A Josi. Não, a força e a ousadia da Josi, a peitada dela, o peito na mulher começou com o movimento da Josi. Foi mesmo. Que é o Legal. movimento mais plástico que tem no feminino. Então, super referência. E Natália, mega atacante também, quando vai falando de estar em quadra. E como professora, pra mim, a maior referência, as duas pessoas, a maior referência de mulher é essa pessoa aqui do meu lado, que me ensina... Tava combinado. Não, tava combinado. Tô brincando. Não tava combinado. Ela realmente, ela me ensina muito sobre postura, disciplina e entrega. E como, quando eu tô com ela, a gente tá fazendo alguma coisa, a oficina dela, com a marca dela. Que legal. E realmente é muito legítimo isso aqui. Ela faz isso todos os dias com todas as pessoas. E quando a gente tá junto fazendo alguma entrega, parece que a gente alguém tá correndo risco de vida. A seriedade que tem que estar naquilo, a gente já fez uns trabalhos em escola, né? E ela 01 de escola também, como se trata disso. A gente tá tratando de vidas. Tipo, extremamente séria. E a gente tem que entregar todo mundo, com todos os membros. E que a pessoa... Né? Professor escolar ali, né? Sim. Isso ela me horário, traz muito. Né? Disciplina ali, eu falo foco por causa disso, né? Sim. Tudo muito metódico ali, né? Muito. Ela fala, eu amo disciplina. E eu adoro quebrar rotina. A gente se equilibra Por isso que nisso. dá certo, a Sim. junção. Não, às vezes dá um pouco de estresse. Estressa um pouco, às vezes. Não estressa não. Tem que ter essa parte também, essa parte é legal. Não, vou contar aqui o que aconteceu, que ela fala que eu estresso ela, que tem a ver com vocês. Eita. O quê? Eita, meu Deus. Agora... Semana passada, na não. quinta-feira, mandei mensagem pra ela. aniversário. Não, então, calma. Mandei mensagem pra ela assim, Truta, e aí, qual que é o cronograma do dia? Aí ela, Mari, dei minhas aulas de manhã e vou dar minhas aulas à noite. Aí eu falei, não, mas e que horas que a gente vai se encontrar? Ela, Mari, não sei, por quê? Eu falei, o que você pensou do podcast? Mari, tem tempo ainda, semana que vem. Eu, não é hoje? Ela, não, Mari, não é hoje. Eu tinha organizado a Aninha, todo mundo pra ir pra cá. Quase que eu vim aqui na quinta-feira passada. Juro. E é longe, gente, é longe, em Itaquera. Só que, não só isso, esse dia era o dia do aniversário dela. E eu mandei falando do podcast, mandei tudo. E nada de Aqui, parabéns. Eu entrei no Instagram, parabéns, Ninho. Truta, então já que você tem espaço à tarde, vamos se ver, tomar um café, cantar um parabéns. Cara, verdade, o aniversário da Aninha. Eu ia abrir o podcast falando do aniversário da Aninha e eu esqueci disso, cara. Perdão, Aninha, parabéns, atrasado. Muitas vidas pra você, minha parceira. Caraca, eu esqueci totalmente. Eu falei assim, eu não vou nem mandar parabéns atrasado lá no WhatsApp, porque eu falei assim, no podcast eu falo com ela, velho. Melhor. Obrigada. A gente corta essa parte com o início. Tá feito. Mas é esse tipo de estresse que a gente se passa um pouquinho, né? Acho que falar das referências que a Mari falou, eu acho bem legal, porque tipo, ela completa com as características individuais de cada uma. E ela falou do cenário dessas 6 meninas, que são as profissionais e são referência para todas, né? Praticamente de alguma forma. Se for falar como atleta, pontualmente só fosse para escolher apenas uma, eu escolheria a Vanessa. Pelo conjunto da obra. Pela parte defensiva, pela parte tática, pela leitura de jogo, pela entrega, pela postura em quadra, por usar todos os fundamentos que a gente fala, que a gente prega tanto sobre todos os fundamentos. É uma menina que usa ombro direito, ombro esquerdo, pé direito, pé esquerdo, levanta, ataca de pé agora, tá com novidade, né? Vou até falar, tá atacando de pé. Então, tipo assim, dentro do cenário, pra mim, é uma das mais completas. E aí eu acho que eu poderia falar dessa atleta. E como referência de professor, eu vou devolver, porque é muito verdadeiro isso. Uma das pessoas que me ensina diariamente também, né? Eu falo que às vezes, apesar de ser mais nova em idade, muitas vezes parece que já viveu muito mais do que eu e traz muita coisa como experiência. Falo, caramba, muitas vezes se troca essas ideias, parece que é uma irmã mais velha, ou conselhos muito mais maduros. E, dentro do cenário do que aparenta ter. Então a gente tem trocas muito profundas em cima disso, entendeu? Às vezes inverte o papel, mas a gente tem trocas verdadeiras, não só como professoras, como amiga também. Então a gente tem... Me faz pensar. Geralmente quando eu converso com a Mari, parece que nunca tá no raso, no sentido, tipo assim, caramba, pra mim era só isso. Mas eu, caramba, Mari, eu nem tinha pensado tudo isso, cara. Então, tipo, ela me faz sempre aprofundar um pouco mais do que era sempre aquele cenário. Então, Aninha, você já pensou tudo isso no podcast? Não, Mari, a gente só vai. Ela, não, mas isso. Putz, pode crer, cara. Então, às vezes, eu só quero chegar aqui e fazer algo, tipo, ser um pouco mais prática. Ela me faz mergulhar numa imersão sempre de alguma coisa. Então, mas e as perguntas, tal, não sei o que lá, nunca fica tão simples. Ela sempre quer aprofundar mais as situações. Então, eu acho isso me faz pensar. Me faz pensar bastante. Sempre tem na dupla alguém me que é faz assim. pensar mais. Me tira, tipo,
como eu falo, gosto de rotina, gosto das coisas metódicas, ela sempre me faz sair um pouco desse meu conforto e indo para outros lados também, entendeu? Então acho que isso é bem bacana, Que da aprendo hora. bastante. Uma fã da outra, né? Que da hora, né? a gente tem Mas essa é muito Total. bonito, isso é muito bacana. Bora, Caião. E deixa eu só completar, claro. desculpa. E a outra pessoa que pra mim é referência, que é o Cafu. Acho que essa também a gente tem esse Boa. ponto em comum. Que esse, se Eu eu fiquei faço com mulher pensar- na cabeça, eu fiquei com Não, mulher. total. A referência feminina realmente é a Aninha, mas a referência masculina pra mim como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que tem uma empatia pelo outro e realmente ele é o mestre dos magos. Sim. E a gente realmente tem o Fala Pro, quando a gente fala com ele é Fala Mestre, porque ele tem uma maestria sobre lidar com pessoas, sobre conexões com pessoas, sobre como a gente pode acordar todos os dias e querer e buscar ser melhor pra outra. Então, Servir, né? Servir. Ele Nessa, é uma nesse pessoa curto que intervalo de tempo que muita ele falou, já referência. dá pra perceber, né? O quanto E aí- ele... Ele tem Brilho prazer no olho, nisso. brilho no olho. Ele vive isso de verdade, Caio. A energia é... E aí eu, de eu, verdade, não o corpo conheci, fala, né? eu não conhecia ele, né? Mas assim, na mensagem que a gente conversou esses dias aí, por isso que eu falei que vocês três, na verdade não é só vocês duas, vocês três são muito diferentes, velho. Muito acima da média, assim, de pessoas que eu já lidei no dia a dia, tanto de aluno, de professor. E o Caio pode falar um pouco também, que a gente trabalhou com muito professor também. Então, dá pra ver no semblante de vocês a energia que vocês têm, a construção que vocês têm de comunicação, de informação, de ser leve. Uma completa Isso é a outra, muito tipo bacana, muito bacana. Quando uma tá falando, outra... calma aí. Deixa eu já continuar. E outra coisa que eu lembrei também, né, falando de parceria, de várias outras coisas, tem que explicar o porquê eu tô com essa camiseta, né? Aproveitar que tá falando sobre o futebol e lugares onde jogar, né? Temos aqui o nosso Fera, que tá com um projeto, né, numa arena. Ele pode falar mais sobre, então eu sou garoto propaganda aqui. Acho que quando a gente tiver algum outro patrocínio também eu vou utilizar aqui boné, gel, qualquer coisa. Recentemente iniciamos eu e meu outro sócio, iniciamos um projeto da Arena 365, ali na Amador Bueno. Pra quem ainda não conhece ainda, vá lá conhecer, vai ser bem-vindo lá, tá bom? Estamos iniciando os trabalhos, temos algumas aulas lá. Temos profissionais também que estão iniciando, mas são boas referências no mercado, bem capacitados. E estamos esperando por vocês lá, tá bom? Esperamos também a Aninha, a Marilê, o Cafu também, que vocês quiserem fazer algum projeto lá dentro da arena também. Portas abertas, tá bom pra vocês? Fiquem à vontade, tá? Gostei, já ia falar, não vai convidar a gente, não? Com certeza que vocês estão convidadíssimas, tá bom? Tem uma grande Tá, pessoa muito lá que eu já bacana. tenho um carinho muito grande também, que é o Luquinhas, né? Luquinhas Tá vendo? Luquinhas tá lá. Professor de futebol, hein? Tem, Sim. e é muito legal isso, porque o espaço, eu fui conhecer o espaço lá, é muito bacana. É a mesma coisa, quando a gente viu vocês falando, dá pra ver que tem sinergia. A mesma coisa lá. Quando você entra, o ambiente é diferente. Né? O ambiente, ele você vê que é pra isso. Acolhedor. Acolhedor, exatamente. É a melhor palavra. Então, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, que lugar legal. Tipo, você vê que transcende ali a essência do futebol, enfim, das modalidades de areia, né? Agora, voltando para as nossas perguntas, acho que é legal também vocês trazerem um pouquinho da perspectiva do sonho que vocês têm dentro da modalidade. O que vocês querem ainda conquistar? Você já conquistou, como você falou, né, a competição, que você foi campeã, né? Você também foi terceira colocada, mais de um campeonato muito importante, mas traz pra gente também outros sonhos que vocês têm. Às vezes nem só de conquistas de troféus, mas sim de coisas que vocês querem alcançar. Isso vai ser bacana pra gente deixar registrado aqui daqui a alguns anos. A gente fala, olha, ela falou e que bom que aconteceu. Eu acho que a primeira conquista que a gente falou ali naquela roupagem de atleta, no meu caso, é apenas plano de fundo, né? Eu acho que a minha primeira skin mesmo é professora, então eu tenho uma missão com o esporte, mas como educação também, né? Então, eu vim do ambiente escolar, eu sou formada em licenciatura, bacharel veio depois, mas a minha identidade profissional é pela licenciatura, então eu adoro essa parte escolar. E assim como eu me envolvi com futebol, hoje eu tenho trabalhado para o futebol entrar na escola. De alguma forma, esse esporte tem que ser escolar, para que ele possa ser universitário, para que os profissionais de educação física se formem e vejam essa matéria, essa disciplina na faculdade, como já tem acontecido em algumas universidades também, porque é um esporte de praia, um esporte de rede, ele faz parte do conteúdo da educação física, como eu falei. Então eu quero ver também o futebol ali dentro da escola, para as crianças, de alguma forma adaptado ou não, no sentido de parceria, como a gente já teve um projeto o ano passado, 2 anos seguidos, né? Eu levava os alunos da escola para a arena, então eles já tiveram esse primeiro contato com a areia da escola, e hoje eu quero fazer esse trabalho
do futebol dentro da escola. Então acho que a minha missão com o esporte e com as pessoas é fazer com que o esporte com o futebol seja escolar. Faça parte dessa alfabetização corporal também, entendeu? De alguma forma entrar com o esporte na escola. Mesmo. É isso. E é inovador, né? Seria algo que também sairia um pouquinho da monotonia ali do dia a dia. Sim, Caio. Eu posso falar que assim, eu já tenho um orgulho desse projeto escolar. Dentro, acho que desse caminho aí, tem uns 3 ou 4 que conheceram o esporte na escola, ou eles são atletas, ou eles já estão dando aula de futebol. Ou seja, o esporte, a gente fala que abre oportunidades, né? Eu posso falar que sou prova viva disso por ser bolsista. Inclusive tem um ali nos bastidores que a gente sabe disso, né? Fui bolsista a vida toda. Através do esporte, então o esporte também mudou a minha trajetória de vida. Então eu acredito que o esporte também seja uma oportunidade para transformação de vida. Então, dentro de uma oportunidade escolar, eu acho que pode transformar outras vidas. Desde as crianças, como eu sempre falo, de disciplina, postura, entrega. Então, acho que o futebol ele pode ensinar dessa forma também dentro da escola, e os alunos podem levar isso para a vida deles fora do contexto escolar também, entendeu? Então, eu acredito muito na força do esporte dentro da escola também. Que legal. Como ferramenta de educação. Top. Parabéns aí, muito bom. Né? Tamo junto. Eu tenho certeza que você vai realizar, porque eu nunca vi alguém com tanta entrega e brilho pra lidar com as crianças da forma que é. Então, você que tá assistindo, sério, entra no Instagram dela, desce um pouquinho mais, que agora ela tá com o pessoal do Shark, não tá tanto ensinando na escola, mas assiste um dos vídeos, ou você deixa fixado também, Vou deixar. porque é muita sua identidade, e eu gosto de parar pra assistir aqueles vídeos, de ver as crianças, como elas interagem, parece que tá na parte militar, assim, de todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo organizado. E o jeito que você desenvolve as crianças realmente é como se já tivesse acontecendo tudo isso que você tá falando. Então eu acho que isso é muito sua cara, que eu acho que tenho certeza que vai acontecer. Amém. Eu consigo visualizar isso, mas só para poder finalizar, Caio, além disso da escola, eu quero levar o futebol para lugares que as pessoas não tenham essa acessibilidade. É verdade, sempre então foi acho que é um ponto importante, porque apesar de ser um esporte, vamos dizer que considero irmão do vôlei, que é um esporte popular. Eu falo que é irmão porque ele tem muito mais característica do voleibol do que do futebol, tá? Sim. Então eu falo que ele é como se fosse irmão do voleibol e primo do fute. O pessoal fala, mas eles não são irmãos. Eles têm as características, mas eu acho ele muito mais próximo do voleibol do que do futebol. E o futebol e o voleibol são esportes nossos populares no Brasil. Só que o futebol, por ser em arena, espaço fechado, no sentido das mensalidades, não é tão acessível. E nas férias agora, minha família é da cidade de Tiradentes, região extrema leste aqui, né? Eu brinquei no parque de Altinha com a galera e eu vi o brilho nos olhos deles em pegar a bola, eu levei minha bola de futebol, em pegar a bola de futebol pela primeira vez. E aquilo já mexeu comigo e é algo que eu já tinha por dentro, né? Então eu também quero chegar com esse projeto um pouco mais, onde a galera possa ter acessibilidade e não tenha a condição de fazer pagar as mensalidades. Por exemplo, seja uma parceria com o CEL, alguma coisa assim, já tenho conversado sobre isso. Eu tava pensando nisso. Justamente, meu amigo. Já conversei com o CEL lá na cidade de Tiradentes, vou apresentar um projeto lá pro pessoal, a gente tem conversado um pouco, mas eu quero levar o futebol pra galera aí de alguma forma. Exatamente isso, na hora que você tava falando, tava imaginando. Começa a pensar, pode visualizar, acho que vai acontecer. É isso. A gente vai conversar sobre isso. Fechou. É isso. Meninas, uma pergunta com duas, né? Qual é o movimento mais complexo que o futevôlei, que as mulheres podem exercer no futevôlei, e qual atividade física as mulheres devem realizar para poder ajudar na performance delas dentro da quadra? Acho que ficou um pouco mais específico, né? Não, tá ótimo. Tá legal? Tá ótimo. Eu acho que um dos movimentos mais pré-requisito para a mulher evoluir é o ombro. Não, isso é uma coisa indiscutível. Não tem como a mulher subir categoria, falar de jogo hoje em dia sem ombro. Antigamente o jogo era chapa e cabeça e se virava porque tinha um cara, um misto. Como tá descaracterizando muito e tendo estreante feminino, iniciante feminino, então acho que o pré-requisito é ter o movimento de ombro. E quando a gente fala do movimento de ombro, que a gente precisa de uma estabilização, de uma ativação do core, ter firmeza na areia, porque a gente tá num terreno onde é muito irregular. Então a gente precisa de uma base física, precisa de uma força, uma consciência motora. Então, nisso a gente falando de força, hoje, pela experiência que eu tenho tido, eu indico muito o CrossFit, que pra mim foi uma das modalidades que mais me deu realmente força. E a transferência foi muito rápida do que eu fazia fora da areia e eu fiz dentro da areia. E eu vi alunas minhas também indo pro CrossFit fazendo essa transferência muito rápida. E nem falo CrossFit do que a gente vê, às vezes, em YouTube, vê essas coisas de extremo, sabe? Muito peso e nada. O pouco que você faz lá tem muita transferência.
E outra modalidade que eu gosto muito, que faz muito sentido, que inclusive a Aninha faz, é o Pilates. Eu acho que também o Pilates é sensacional como complementar. Eu indicaria os dois como atividade complementar, pensando na parte física do movimento. Eu gosto bastante, concordo com o que a Mari falou, acho que é base. Uns anos atrás, sei lá, um tempinho, eu conversei com a Bianca Heimer, que também é uma das pioneiras aí no futebol feminino, da velha guarda que a gente fala, né? E a gente tava conversando e falando que o ombro traz a liberdade pro jogo, né? Querendo ou não, a menina recebe, ela levanta, ela defende, então um movimento muito importante pra gente, é um fundamento muito importante. Então a gente fala que se a menina consegue executar ele com excelência, ela faz um jogo já mais, como fala, sólido. Já tem um jogo mais sólido, né? E a parte física é fundamental, porque trabalhar dentro de um terreno estável como é a areia, se a gente não tem sustentação, a gente não consegue sustentar a ação do movimento. Porque a gente vai estar sempre desequilibrando, afundando, então a base física, ela é o pilar para poder sustentar esses movimentos que são complexos e que exigem bastante firmeza para poder fazer, entendeu? Legal. Uma coisa que a gente também colocou assim, né, para perguntar para vocês, que como vocês têm o contato tanto com os homens como com as mulheres também, quando pegam um iniciante, uma mulher e um homem, qual que vocês acham que dos dois, assim, geralmente tem um pouco mais de facilidade e qual é a maior dificuldade também de ambos, né? O que vocês percebem? Então vamos supor, a mulher tem mais dificuldade, como vocês falaram, com o ombro e o homem tem mais dificuldade com o quê? E nesse comparativo, se pega dois iniciantes, quem que geralmente tem uma evolução mais rápida, porque é uma modalidade teoricamente nova, assim, né? Por mais que o cara joga futebol, mas é diferente o fundamento, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que vai no que a gente acabou de falar, de base física. E até uma coisa que a Aninha citou, eu tô até na dúvida se foi aqui ou se foi na conversa fora daqui, que na educação física tem muita resistência da mulher fazer a educação física. Então, o repertório motor, uma coisa que a Aninha fala muito, né, o alfabetismo motor da mulher tem mais dificuldade. Então, na tendência, no geral, as meninas chegam com menos força física e menos consciência corporal do que os meninos. Sim. Mas não dá pra generalizar, porque tem meninas que têm passagem pela educação física, já praticaram outras modalidades e vão muito bem, ou começam e se dedicam, que o diferencial das meninas, eu acho que elas são muito focadas. Quando as meninas, independente o que nível elas estão, elas são determinadas, isso que eu pensei. O foco das meninas, desde o iniciante pra frente, eu acho, no geral, acima dos homens. Os homens são mais desconcentrados, não sei se eu posso dizer assim. Mas no geral, e o homem chega um pouquinho com uma base física melhor, tende, né, a chegar com uma base física melhor e uma consciência motora melhor por toda essa bagagem que eles trazem. Entendi. Eu costumo falar que eu acho bem legal, interessante, eu adoro quando ele fala assim, professora, eu jogo bola. Eu adoro esses que chegam falando isso. Pra mim eu adoro, porque eles chegam assim, professora, eu jogo futebol, tá? Eu falo, beleza, jogador, eu já falo assim, falo, beleza, jogador, por quê? Porque é outro esporte, no sentido, assim, eles, por ser o sentido da bola próximo do que eles já viveram, eles cresceram, a gente cresce pensando em domínio, passe rasteiro, controle de bola. E aí, não que não tenha isso no futebol, só que o controle é em progressão, é em altura, então é um outro tipo de movimento, né? Então quando eles falam isso, aí que eu acho bacana, porque eu falo, então a gente vai ter que esvaziar um pouquinho o seu copo pra gente começar um novo trabalho. Então, quando chega do zero, muitas vezes até gera um pouco até mais de facilidade, porque não tem os vícios de algum repertório que ele já construiu previamente através do futebol. Nesse contexto entre meninos e meninas, eu costumo falar que, tipo assim, a gente pode passar para aquela origem da infância, que os primeiros brinquedos da menina geralmente não é a bola, né? Então a gente fala que já vem da cultura da nossa infância, né? Vem pela parte da educação física também, que muitas vezes a resistência da menina para as atividades físicas, elas têm uma habilidade motora, manual, melhor que os dos meninos, né? Então a gente fala que a menina muitas vezes vai brincar com repertório motor fino, né? Com tesourinha, com pintura, e aí já perde um pouquinho dessa construção. E a gente incentiva desde a parte da alfabetização corporal, que é a parte da educação física, você consegue perceber quando a pessoa chega na areia, o adulto, que ele teve essa memória, ele tem esse repertório. Muitas vezes nos primeiros movimentos ali na areia você fala assim, você gostava da educação física, hein? Você brincou na infância, hein? Você é ligeiro. E muitas vezes nos primeiros momentos você fala, meu Deus, esse aí... Não praticou. Mentira. Não é mentira, né, Fê? Mas dentro disso, muitas vezes nos primeiros momentos você quer pensar, mas não é julgar, não é como fala? Como posso usar uma palavra ali?
analfabeto corporal. Você consegue perceber que a pessoa não tem um repertório, ela não construiu isso, ela não traz uma linguagem corporal, zero consciência, Ela vai ter que coordenação. Então a gente volta lá nas letrinhas. Eu costumo falar pra Mari que a gente não tem como dar um livro pra alguém que não reconhece as letras. Então eu já peguei adulto que não reconhece as letras do corpo. Então ele não tem leitura corporal, ele não tem consciência, não tem lateralidade. Então muitas vezes a gente faz o trabalho de base que deveria ter sido feito lá na primeira infância, onde era pra ele ter explorado, brincado, caído, cambalhota, pular amarelinha. Foi uma criança que não brincou, foi uma criança que não explorou educação física. E a gente pega adultos, onde a gente tem que voltar no trabalho de base, sendo meninas ou meninos, e que a gente tem que construir esse trabalho que deveria ter sido feito lá na infância. Então, assim, de questão de gênero, os meninos levam facilidade para algumas coisas, principalmente por conta esse amplo repertório motor de brincar, de correr, de cair e tudo mais. E em muitos casos a gente fala, igual a Mari falou, tem meninas que levam essa facilidade, porque também teve uma vivência, né? A gente, bom, se fosse dentro dessa linguagem, antigamente a gente falava que a gente ia ser moleca, né? Então, uma menina moleca que brinca de tudo e faz tudo, mas no geral, tipo assim, os meninos trazem um pouco mais de repertório motor, sim, uma facilidade para fazer, mas eu pego o gancho da Mari falando que as meninas são super focadas e dedicadas. Então, muitas vezes é mais fácil a gente ensinar alguém do zero, uma menina do zero, do que um rapaz, muitas vezes, que traz esse vício, que a gente tem que desconstruir para começar um novo trabalho. Mas cada um com as suas características. Meninas, o que vocês acham que é mais interessante dentro de uma partida de iniciantes? Realizar os movimentos corretos ou ter uma boa leitura de jogo? Boa pergunta. Se a gente for pensar nos pilares do futebol, que tem a parte técnica, a parte física, a parte mental e a parte tática. Eu acredito que as duas bases sejam o condicionamento físico, a parte física, e a parte técnica. Então, nessa pergunta, a técnica é mais válida do que a tática. Porque a tática, o jogo, eles não tem tanto controle motor, então não tem um jogo muito previsível pra gente pensar em marcação, pensar em tática. Então, é mais ter o controle dos gestos. Quem tem mais controle dos gestos se destaca mais numa partida de iniciante. Eu acho que não tem nem muita coisa pra completar. Eu concordo com a Mari, porque dentro disso, o simples fato de transferir a bola pro outro lado já vai gerar uma dificuldade pro adversário. Porque ainda não tem não é tão sólido os fundamentos, né? Então, a gente fala que a gente costuma quebrar as bolas de graça, transferência, gera aquela também a parte por ser iniciante, até em questão de ser iniciante mentalmente, né? Sim. Então, já o fator apito que a gente fala, o fator placar, fator ambiente, torcida, já gera um pouco mais de tensão ali. Então, até para controlar as ações, o iniciante costuma ficar um pouquinho mais inseguro para executar. Então, ele não tá amadurecido nem mentalmente para o jogo. Então, muitas vezes, uma partida de iniciante, a gente fala que se quebra bolas mais fáceis, né? Então, eles erram facilmente. Então, se você conseguir consolidar pelo menos o gesto técnico para transferir para o outro lado, uma certeza muito mais próximo de você fazer o ponto, passando o problema para lá, né? Que a gente fala, só passar o problema para lá. Então, acho que a parte técnica, se tiver um pouquinho de solidez da parte técnica e física, já dá para poder encarar, né? Esse desafio, legal. Dá para encarar o desafio. Legal. E vai amadurecendo, pensando em leitura de jogo, parte tática, posicionamento, de marcação, bolas que a gente pode atacar, e isso vai acontecendo na construção do desenvolvimento do esporte mesmo. A gente vai pegando para depois ir para os outros dois pilares da pirâmide, que é a parte mental e a parte tática. Então a gente fala para um intermediário, para frente, a gente vai amadurecendo nos outros aspectos depois, né? Top. Bom, é que assim, daria pra ficar aqui mais 2 horas conversando sobre várias outras perguntas, porque tá muito legal o papo, mas a gente tá se encaminhando pro fim, só que antes do fim, nós temos o bate-pronto. Vocês conhecem o bate-pronto? Vocês conhecem demais, né? Porque toda hora bate-pronto. Tem muito tempo, é um movimento só e nem pode errar, né? Porque tá um movimento único. Não dá nem pra dominar, então vocês são feras no bate-pronto. Então eu tô aqui com a minha colinha já. E eu vou fazer a pergunta aí, alguém vai se beneficiar, porque uma vai responder primeiro e a outra vai ter tempo de pensar. Então vocês podem ir invertendo. Como ela começou todas, eu vou continuar com essa dinâmica. Não, tinha que revezar agora. Então uma responde primeiro, outra responde primeiro. Tá bom. Beleza? Fechou. E o bate-pronto é bem tranquilo, é ou, né? Então vocês escolhem um, se quiserem argumentar um pouquinho rapidinho, sim, senão também já tá tudo certo. Podemos começar? Podemos, tô pronta. Tem certeza? Então vamos lá, a primeira pergunta. Assistir uma final de Copa do Mundo no estádio de futebol, né, o estádio da final, ou jogar o TAF? Jogar o TAF ou a final de TAF? Vai, pra comparar então a final de TAF. Final, né? Final. Então vai lá. Final de TAF. E? Final de TAF. Boa. Trabalhar bem a bola ou atacar de primeira e fazer o ponto? Vocês preferem
fazer a troca de passes ou faz o ponto logo de primeiro e tá tudo certo? Primeira, filho, primeira. E vale o ponto. Primeira. Primeira ganha jogo. Eu gosto de trabalhar mais a bola. Ah, se for pro ponto, primeira. Não, dá certo, dá certo. Eu tenho trago, mas eu tenho mais dificuldade nessa bola. O que vocês preferem mais, treinarem homens ou mulheres? Os dois, não consigo. Na verdade, é sobre pessoa. Quem gosta de treinar? Quem gosta de treinar, independente se é homem, se é mulher, se é menino, não importa. Quem gosta, eu acho que é o nosso favorito. Eu gosto dos dois também, gosto muito. Cada um com seu perfil, cada um com seu jeitinho, características diferentes. Menina se apresenta de uma forma, meninos outra. Minha linguagem tem que mudar. Às vezes eu saio de um treino dos meninos, aí eu, caramba, tira essa roupa, tira essa skin que você tava treinando homens, atletas. Vou entrar numa turma das meninas, já uma outra linguagem, mas cada um com seu jeitinho, eu gosto dos dois. Top. Boa. O que vocês preferem, o jogo feminino ou o jogo misto? Você faz um, dois, três. Feminino. Aqui, ó, Bom. essa daqui acho que... eu acho que vocês vão optar pelo primeiro, mas tudo bem. Atacar o Shark ou de cabeça? Caralho, você vê não foi tão rápido, tá vendo? Eu achei que ia E ser... você começa, Mari? Pode falar. Eu cabeça. Cabeça. Cabeça? Aham. Unânime? Caraca. Eu cabeça. O Shark tá se desenvolvendo. Sim. Quando a gente faz é muito legal. Isso, a sensação é sim. muito da hora. Mas de cabeça tem muita variação também. Tem finta, tem sim, é ataque. A gente Eu gosta já vi bastante. alguns Sim. bem legais. Levantar de chapa ou de ombro? Ombro. Essa aqui é legal também, ó. Zé Sodré ou Cafu? Assim, vamos responder com todo o respeito ao grande mestre Sodré, que foi uma das pessoas que abriu muitas portas do futebol sobre pensar de forma de educação física e quebrar paradigmas. Ele saiu da caixinha. Foi Zé, mesmo? Sodré, você abriu portas pra gente estar aqui hoje. Mas Cafu é nosso mestre sagrado. Então, Essa eu vou falar com a Mari, mas eu tenho os dois. sim. Nesse sentido, por Mari, conta pode falar, do... tá, Mari. Você teve Nossa, mais trocas nossa, com o Zé não. também. Então, Vai, vai, não vai, sei vai, Brisa. se a questão é de troca ou não, mas pela identificação. Me identifiquei com o Sodré logo de cara. Eu fui pro interior fazer um curso dele há uns anos atrás. No primeiro encontro, num café da manhã, inclusive eu tô indo pra Florianópolis esse final de semana, não sei se tem a ver as datas aí, espero conseguir encontrá-lo. Mas no primeiro momento de troca eu já me identifiquei. Eu percebi que a minha metodologia, minha identidade profissional batia com a identidade dele. Então a minha troca com ele foi muito especial. E com o mestre, é aquilo que a gente falou, não é fala pro, é fala mestre, ele é um coach. Então é um treinador que, além de eu me sentir acolhida, a troca humana com ele é muito grande. Então é um cara que me faz pensar fora da caixinha, não somente dentro da quadra. O Cafu me traz questões que me faz pensar como professora, como atleta, esta quadra também. Então ele vive mais o nosso dia a dia. Nossas trocas aqui em São Paulo são muito mais próximas, mas eu tenho grande admiração e respeito para os dois. Não dá para escolher um sem chance de escolher. Sem chance. Brisa ou Tavinho? Tavinho. Tá vendo? Boa. Natália Gittler ou Vanessa Tabares? Tô jogando à esquerda? Vanessa. Tô jogando na direita? Natália. Eu falei no peraí. começo, né? Eu gosto muito da Vanessa. Do respeito à Natália, no sentido de, igual a Mari falou, é a nossa, pode falar, embaixadora do esporte, né? embaixadora, Acho que é dentro gigante. disso, ela é, como fala unânime, como a Mari falou, ela é gigante, representa o nosso esporte. Mas dessa parte de atleta, como eu tô falando, eu admiro muito o trabalho da Vanessa e as características dela, então sou fã do trabalho dela. Show. Pra encerrar, Palmeiras ou Corinthians? Ah, São sem falar, Paulo, né? pô, eu não tô entendendo. Corinthians, né? Oh, que isso, cara? Corinthians, né? Palmeiras, São Paulo ou Corinthians? São Paulo. Ah, essa é fácil, pra mim, timão, né? Ainda mais aqui em Itaquera, a gente tá... Ah, Como, né? meninas, que Mas, da hora. ó, eu tenho um coração, eu joguei no Corinthians com handball e eu tive contato com a torcida do Corinthians. Então uma coisa que era, credo, Corinthians por causa do São Paulo, mas fiquei empática com o Coringão. Eu sabia disso. Aí, Eu pensei no sou- Corinthians porque eu falei, ela jogou no Corinthians, deve ser corintiana. Aí. Não, eu tenho muito respeito, cara. Meninas, vocês gostariam de agradecer? Tá chegando o nosso final do nosso podcast. Vocês gostariam de agradecer alguém, né? Pelas conquistas que vocês tiveram até aqui dentro do futebol, ou na vida profissional, né? Não só como atleta, mas também como professora. Tem alguém que vocês queiram ressaltar o nome? Fiquem à vontade, tá? Ó, eu não posso deixar de falar de uma pessoa, porque você colocou 2 professores ali, e tem um que passou nessa minha trajetória aqui também, que é bem importante, que é o Eduardo Porto. Então eu não posso deixar de falar do Dudu, porque dentro disso foi uma das pessoas que abriu a porta, tipo, para entrar num grupo de atletas onde
era alto rendimento aqui em São Paulo, então, tipo, tá treinando a Mari, Paula Vicenzo, Mari Fidelis, grandes atletas de São Paulo, e ele me deu a oportunidade de treinar com esse grupo de meninas, e eu não só aprendi como atleta, como professora também, muito do que eu aprendi e passo para os meus alunos foi construção do Eduardo, então acho que fica meu agradecimento. Outros professores que fizeram parte da minha composição de professora de futebol, trago a minha identidade escolar, mas esses professores fizeram parte da minha construção também, então tem o Tchu, que passou pela minha bagagem profissional, trabalhei com ele no início lá em Guarulhos, assim como o Cafu, como o Eduardo Portes, Zé Sodré, pelas clínicas de imersão, então esses professores todos, me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém, mas esses professores são importantes na minha caminhada e eu sou grata por eles. Que legal. Você não pode deixar de falar. Vou começar pela ordem. Primeiro pelo Rafa, que me abriu a oportunidade para ir para São Paulo, sair de Guarulhos, quando não tinha arena. Então, Rafa Afonso e o Cafu fala que é nosso padrinho no futebol. Sou muito grata para ele ter acolhido nessa transferência do handball para o futebol. Ao Filipinho Moca, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para ser professora. Ele não me conhecia, não tinha contato com ele, e ele falou, Mari, acho que dá pra você dar aula. E sempre me deu muito espaço de fala, de puxar aula. Então, sou muito grata, Filipinho. Depois, outras pessoas que passaram, que foi o Dudu. Realmente, o Dudu foi a primeira pessoa que despertou esse treinamento de atleta. Porque a gente treinava sozinho, jogando uma bola uma pra outra. E o Dudu chegou e fez toda a diferença. Que aí foi a primeira vez que a gente falou, cara, estamos treinando essa modalidade agora. A partir do Dudu que a gente começou a treinar. Depois vieram o Cafu, que aí deu toda essa base como pessoa. Eu falo que antes do Cafu eu tinha mais, de um livro que eu tô lendo, mais sombra dentro de mim. Depois que ele veio, ele me iluminou bastante. Hoje eu me vejo mais sol depois que ele entrou na minha vida. Sou muito grata. E a Aninha também é uma pessoa que foi muito importante na minha consolidação nessa caminhada do futevôlei. E a todas as minhas duplas que eu joguei, todas as pessoas que construíram a modalidade de uma forma 360 também. E, por último, não menos importante, vocês que estão dando a oportunidade pra gente de falar de uma coisa que a gente gosta, de tem prazer, e usar esse título aqui pra gente que vem de alma. Então, a gente falar sobre isso, uma modalidade que fez tanta diferença na nossa vida, é muito gratidão. Gratidão a vocês, tá? Eu que agradeço. Fala um pouquinho pra gente também sobre qual é a missão de vocês. A Aninha trouxe um pouco a missão dela em relação com a escola. Eu acho que a minha missão é com professores, de formação de professores. Eu senti muito essa falta quando eu comecei, de não ter suporte, não ter base, não ter aonde procurar. A gente procurava muito material na internet e tal, e não tinha. E hoje eu me vejo como comunicadora, com uma passagem de atleta, então eu vivi essa experiência de como é estar ali, nas 4 linhas, e eu vi como é estar ali, estar professora e não ter aonde procurar. Então, com tudo que a faculdade me deu, sou muito grata à faculdade, toda a base de biomecânica, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, que é sobre recortes físicos, toda essa parte, e essa parte de conexão humana, então trazer de forma como que o esporte pode transformar a vida das pessoas. Então, isso conectando com o professor. E de uma forma que a gente consiga levar o futevôlei para fora do Brasil. Dentro do Brasil, mas para fora do Brasil também. Então, acho que essa é a minha missão, de falar com outros professores, de formação de professores, para conectar com mais ainda outros alunos, outras pessoas, e começar com o movimento de dentro do Brasil para fora do Brasil. Que legal, cara. Caio? Essa é a minha missão. Olha, eu também só tenho a agradecer, né? Antes do podcast eu não conhecia vocês pessoalmente, mas agora nem se fala, a gente vai tentar treinar juntos lá, né? Para poder vivenciar isso e também trazer para as pessoas, né? Que é uma outra possibilidade, quem gosta da modalidade, né? Ou quem ainda fica assim na dúvida, né? Será que eu consigo também? Será que é para mim? Porque até eu mesmo, às vezes eu já joguei e tal, mas é o que você falou, é completamente diferente. Quando você chega lá na areia, você pisa para poder fazer o passe, o pé afunda, aí você erra o tempo da bola e aí então é completamente diferente. Então gratidão por vocês estarem aqui, né, pelas pessoas que nos assistiram também, porque o tempo, né, é o bem mais precioso. Então as pessoas que nos assistiram até aqui, né, merecem também o nosso like, nossos aplausos aí, palmas. Obrigada. E é isso, né? Espero que vocês retornem um dia também aqui para a parte 2. A parte 2 eu acredito que pode ser num momento mais prático. Sim, pra gente, no caso do nosso podcast, que tem uma forma mais prática e mais dinâmica, seria legal a gente abordar em algum momento aí da rotina de vocês, né? Sabe, do tempo. Juntar aí o Cafu também, que já comuniquei ele também uma intenção aí, vocês vão saber depois.
Mas também agradecer, viu, de coração. Gratidão, meninas, tá? Que vocês continuem essa caminhada de vocês, né? Nós somos professores também, mas é lindo ver o que vocês estão colocando adiante, né? Tanto na rede social, nas aulas de vocês. Eu acompanho um pouco lá, então eu posso falar assim que eu tô vendo que é uma coisa muito bacana, essa questão de se comunicar, de levar a parte mais técnica, de falar sobre biomecânica, de falar sobre os atletas, de incentivar. Isso é um diferencial muito grande, como ser humano mesmo, né? Não só como professor, mas vocês têm muito disso. E eu sou impactado por vocês duas, tá? Pelo Cafu, por vocês duas, dentro da modalidade, tá? Acredito que vocês estão fazendo um papel muito brilhante dentro do esporte, dentro da modalidade de vocês, e que vocês incentivem muito mais mulheres a praticarem o esporte, porque uma das metas de hoje do podcast era falar sobre a modalidade com o feminino, e vocês, eu acho que estão fazendo isso muito, muito, muito bem, e eu queria parabenizar vocês, tá bom? Obrigado, gratidão e até uma próxima, viu? Valeu! É isso então. E é o seguinte, antes de finalizar aqui, ó, já se inscreve no canal, que eu sei que às vezes você ficou tão conectado aí com o vídeo que você esqueceu, então ó, já clica aí na tela, se inscrever, ativa o sininho, você vai levar 1 minuto para fazer tudo. E se inscreveu, ativou o sininho e deixou o like. Se você quiser também deixa um comentário para as meninas que vieram até aqui, né, exporam seu tempo e do seu conhecimento para poder trazer. Então é importante. Segue elas lá, viu, também. Isso, segue o trabalho delas que tá muito legal, viu, gente? Valeu. Os Instagrams estarão aparecendo aí embaixo. E é isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.